seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro, e gostaria de compartilhar com você alguns momentos de crescimento e sabedoria. Hoje o nosso tema é sobre ansiedade. Dr. Paulo, mas ansiedade é um tema tão corriqueiro. Bom, é um tema tão corriqueiro mesmo, que afeta milhares de pessoas. Só nos Estados Unidos, por exemplo, quase 30% da população sofre de algum tipo de ansiedade. Uma doença que entrou para o rol aí das doenças que mais se expande no mundo todo. Devido inclusive ao estresse. Quando você fala de estresse, você fala sobre pressão. Quando você fala sobre ser pressionado, você tem aí, junto a esse estresse, a repercussão da ansiedade. E, claro, né, ansiedade causa taquicardia, causa, olha, dezenas de sintomas que muitas vezes as pessoas convivem com isso no dia a dia, né? Insônia, que é algo muito comum, e lidar com toda a ansiedade não é tão simples assim, não é tão fácil quanto as pessoas imaginam. Ela é um distúrbio que nos leva a centenas de sintomas aí que dificulta o nosso dia a dia, dificulta a nossa vida e, claro, nos coloca muitas vezes aí para realizar algumas decisões, escolhas, às vezes de forma até a nos prejudicar e prejudicar outras pessoas, a tal da ansiedade. E a ansiedade, ela é interessante, assim como outros distúrbios no comportamento, nas emoções, elas causam aqui no nosso cérebro como se fosse um caminho, uma conexão. Então, por exemplo, se eu penso de um jeito, estou sendo pressionado, penso de um jeito, aquilo faz um caminho. Então eu sempre, quando estou mais ou menos sob pressão, eu uso aquele mesmo caminho para responder algumas questões. Isso é ansiedade. Então você tem aqui um circuito no cérebro que, ao invés dele ser saudável, te levar a decisões mais coerentes, escolhas melhores, a você se comunicar melhor com as pessoas, a ter um ritmo de vida melhor, uma energia positiva. Não, causa desânimo, causa frustração, decepção, enfim, todo esse conteúdo da ansiedade se une a várias emoções e acaba, ao invés de auxiliando, complicando, né? Então, o que nós temos aqui verificado é que a ansiedade é um fator assim de resistência ao nosso crescimento em relação à saúde, ao bem-estar. O que nós podemos fazer para diminuir a nossa ansiedade? Então, hoje eu venho aqui para trazer uma ferramenta para você. Tá? Uma ferramenta baseada nos trabalhos aí excepcionais do Dr. Thompson, lá dos Estados Unidos, que desenvolve um conjunto de trabalhos assim espetacular. Ele já tem anos e anos nessa atividade e é na neuroacústica, né? Ele trabalha com os brainwaves, trabalha com hipnose, mensagens subliminares. São trabalhos pioneiros para restabelecer o padrão correto do cérebro, né? Nosso cérebro, quando ele está desalinhado, ele entra num sistema de caos, de conflito. Você já deve ter passado por isso. Quantas vezes a ansiedade não pegou você e fica com aqueles pensamentos torturantes, obsessivos, e vem e vai, não se resolve nada. Você perde como se fosse o equilíbrio, né? Pensa só em determinada situação, não vê saída, muitas vezes se desanima, muitas vezes está eufórica, muitas vezes vem o medo, a insegurança junto. Então é um padrão de dificuldade mesmo, né? Só para você ter uma ideia, 30% da nossa população aqui no Brasil tem ansiedade. Nos Estados Unidos, acredito que chega a 40%. Eu sei que entre 40% da população toma medicamento para isso, movimentando uma indústria farmacêutica aí que se tornou bilionária, né? Por quê? Porque o assunto é sério mesmo. Tanto é sério que muitas vezes até a ansiedade pode levar ao suicídio. Então nós estamos falando de algo realmente que tem uma pauta importantíssima, né? Então o produto que eu venho trazer hoje para você, e eu só venho trazer esse produto por dois motivos. Primeiro, porque ele é funcional. Então, ao invés de você, por exemplo, tomar um conjunto de conteúdo de medicamentos, você pode alicerçar o seu tratamento ou começar a utilizar esse CD.
o CD ansiedade. Esse CD ele tem duas faixas. Você pode usar uma faixa num dia, outra faixa no outro. Ele vem no formato CD, mas temos no formato digital. O formato digital, inclusive, o custo dele é muito mais em conta. Você paga R$ 14,90 e você tem um CD lá no formato digital, 2 áudios especializados, você escuta um dia, outro no outro, com um fone de ouvido, e eu já falo que tem que ser um fone de ouvido de ótima qualidade, que ele vai criar dentro do nosso sistema auditivo um processo de arrastamento mental. Então imagine o seguinte, você está com ansiedade, todo o seu processo mental aqui, ele entra numa desestabilização, um desequilíbrio. Se você, por exemplo, fizer um eletroencefalograma, você vai, no momento de uma crise de ansiedade, vai ser muito perceptível isso. Quando você, por exemplo, faz uma respiração, entra no processo de meditação, ou se não, escuta aqui, ó, 30 minutinhos desse processo de brainwave, todas as ondas mentais já entram numa padronização diferente, porque a neuroacústica trabalha com um processo de arrastar as ondas mentais para um padrão mais adequado. Então imagine, as ondas mentais estão naquele circuito de dissociação, desagregação, caos, conflito. Então tá conflitante essas ondas. Pensamentos negativos, pensamentos torturantes, obsessivos, difíceis, antecipativos. Então você está naquele grau de desarmonia. Você começa a ouvir o CD, em 6 minutos ele começa a agir. Seu padrão mental já se ajusta. Mais um tempinho, até 30 minutos de sessão, você tem uma correção. Você se sente mais relaxado, mais tranquilo, o desânimo vai embora, a química do teu corpo muda, porque você está bombardeando uma correção aqui no teu cérebro que vai produzir determinadas substâncias que vai agir no seu corpo também. Você vai se sentir extremamente relaxado, assim, você vai entrar num patamar de um equilíbrio muito melhor. Importante para quê? Para você tomar boas decisões, para você viver melhor, para você ir de encontro ao estresse de uma maneira mais fortalecida, até resolver determinadas situações. Então é um equilíbrio tão necessário. Por isso hoje eu passo aqui para deixar essa dica importante. Olha, doutor Paulo, eu tenho ansiedade. E olha, eu não durmo direito por causa da ansiedade. Eu tenho uma vida péssima por causa da ansiedade. E eu vejo lá, por exemplo, em alguns canais no Facebook, que as pessoas, inclusive, trocam informações sobre ansiedade. O que você toma, o que você não toma, eu parei de tomar algum medicamento, quais as reações que você tem em relação a esse medicamento. Então, eu sempre falo, né, cada um tem reação de uma forma diferente, porque o organismo ele é individual. Se você toma outros medicamentos, então tem outras interações. Depende do teu grau de ansiedade, pode provocar alguns efeitos em relação à abordagem do medicamento. Então, cada um tem sua reação. E claro, né, tem pessoas que eu vejo lá constantemente no Facebook que dizem assim, olha, faz determinada coisa, né, e pode parar de tomar o remédio, que chega, isso a ser um absurdo, né? Se o remédio ele foi indicado por um profissional da área da saúde, por exemplo, um psiquiatra, então certamente ele fez uma anamnese, ele viu todo o caso clínico, ele avaliou corretamente e indicou para você um ansiolítico, né, que vai te ajudar naquele momento. Então, eu simplesmente parar porque alguém falou que eu posso parar, eu tenho que parar, eu posso substituir por isso, sem a opinião do médico, ou sem um diagnóstico, ou sem ver acompanhar a evolução, isso não é muito coerente, né? Embora eu tenha o meu ponto de vista, ele, de certa forma, ambíguo. Eu acredito o seguinte, eu não sou muito a favor de drogas nessa linha, mas existem casos que são imensamente necessários isso, né? Por exemplo, um exemplo assim bem simples para você fazer uma relação. Tem gente que toma um analgésico para dor de cabeça todos os dias, 500 miligramas. 500 miligramas é um tiro de canhão, né? Você está tentando lá matar uma formiguinha com uma bola de canhão. 500 miligramas de qualquer medicamento é meia grama de um medicamento que você está tomando todo dia. É realmente muita coisa.
Sendo que se você, por exemplo, for num neurologista, fazer um eletroencefalograma, ele identificar, diagnosticar o problema, às vezes ele vai matar o problema lá com uma balinha de 20 miligramas e você estava usando 500, né? E às vezes a pessoa tem até receio de usar o 20 miligramas de algum medicamento e tal. Então a gente precisa ter essa percepção que às vezes nós estamos agredindo o nosso organismo de uma forma muito maior, sem ter essa percepção da necessidade de ir ao médico convencional. Então a minha instrução é que esse nosso trabalho ele vem auxiliar, ele vem complementar. Nunca a gente fala assim, olha, pare de tomar o medicamento. Não, comece a utilizar o CD, está melhorando, estou melhorando. Você já sente isso daqui na primeira semana, você sente assim uma mudança drástica. Aí você vai no seu médico, conversa com ele, neurologista, psiquiatra, fala, doutor, tenho utilizado um outro método, tem auxiliado muito, será que eu posso diminuir minha dose? Converse com o seu médico. Quando a gente tem um médico, quando a gente tem um remédio, um medicamento que ele é prescrito por um médico, uma tarja preta, por exemplo, o acompanhamento tem que ser feito por um profissional adequado, profissional da área, aquele profissional que tem te acompanhado. Inclusive você nem vai, por exemplo, lá no cardiologista falar do seu ansiolítico se foi lá o psiquiatra ou o neurologista que receitou ele para você. Então segue minha dica também no seu relacionamento com os medicamentos. E segue minha dica aqui para o nosso CD Ansiedade. Às vezes as pessoas falam assim, doutor Paulo, mas eu só ouvindo aí uma faixa de música, isso daí vai me ajudar? Bom, não é uma música, né? É toda uma construção de vibrações num determinado comprimento de onda em hertz que passa o nosso cérebro, muitas vezes que está no conflito, na desarmonia, ele arrasta para um padrão de tranquilidade, de harmonia. Então não é bem, eu vou ouvir uma musiquinha, não. Eu vou ouvir o fundo, a gente chama de background, e junto tem toda uma onda, tem uma vibração, tem uma frequência que nós chamamos, que vai entrando por neuroacústica no nosso cérebro, vai ressoando lá dentro e vai arrastando o nosso padrão mental. E olha, nós temos esse produto há mais ou menos uns 18 anos. Fizemos várias experiências, 75% dos alunos que passam conosco e têm algum processo de ansiedade, diminui drasticamente esse perfil da ansiedade. A pessoa fica muito mais relaxada e consegue viver uma vida muito mais leve e muito melhor. Por isso, hoje eu chego aqui por dois motivos, de trazer uma ferramenta funcional para ansiedade. Você pode entrar aqui no nosso WhatsApp, conversar lá com os nossos especialistas, que vai te atender, vai te vender o produto, você pode baixar inclusive lá pelo WhatsApp mesmo, tá? Ou eles te dão um link de um local especializado onde você vai lá fazer o download da sua faixa, pode manter no teu celular inclusive a faixa, mas não esqueça, o fone de ouvido tem que ser fone de alta qualidade, não pega aqueles fonezinhos de ouvido aqui que vai só aqui, isso daí não funciona, tem que ser um fone de ouvido muito bom, que você faz o seu treinamento, por 28 dias ou mais se for necessário, mas você vai sentir os benefícios assim já no início do processo. É impressionante. Muitas pessoas falam assim, doutor Paulo, mas isso funciona mesmo? Faça a sua experiência, tire suas conclusões. Doutor Paulo, isso aí não funcionou nada para mim, mas zero, é como se eu tivesse utilizado durante 28 dias e não funcionou absolutamente nada. Se isso aconteceu com você, pode vir falar comigo, eu vou te atender aqui no WhatsApp, e eu vou procurar te auxiliar da melhor maneira possível, com certeza. E claro, vou devolver o teu dinheiro, porque a gente faz um produto, nós demoramos 2 anos para arquitetar esse produto, todos os nossos softwares são da Alemanha, são da Inglaterra, nós trabalhamos com um perfil de trabalho, verificando a qualidade de cada item. Eu tenho certeza que quando se tratar de você estar usando uma ferramenta que vai alterar padrões mentais, responsabilidade e honestidade, acima de tudo, é importantíssimo. Então trago esse produto até você. Bom, deixo aqui nossa dica de hoje. É claro que está chegando mais um vídeo aí para você, com um tema mais profundo ainda. E se você gostou, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe o nosso áudio, leve para alguém que esteja necessitando, já talvez tenha utilizado todo tipo de ferramenta e não conseguiu êxito. E aqui está a nossa ferramenta, que nos acompanha há muitos anos,
levando aos nossos clientes, pacientes, alunos, todo um grau de êxito e sucesso. Forte abraço para você, encontro você no próximo vídeo. Até lá!